Bom dia! Seja bem-vinda ao episódio 38 do programa Café com Estilo. Neste programa, ensino mulheres a valorizar sua imagem com segurança e elegância. Eu sou Geise Oliveira, consultora de imagem e estilo, e o tema do episódio de hoje é sobreposição. Transforme seu look de inverno em uma produção cheia de estilo. Isso mesmo! E agora... Bom, vamos lá, eu quero saber de onde você me ouve. Coloque a cidade ou o estado aqui para mim no chat. E se você tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma opinião ou experiência, pode colocar aqui no chat também. Eu adoro quando vocês interagem comigo, eu sinto meu coração quentinho aqui do outro lado. Deixa eu tomar. Bom, hoje o nosso café com estilo vai ser regado a chá. E você já pode chamar as amigas também, porque hoje o nosso bate-papo ele vai ser bem interessante. Já manda aviãozinho para todas elas. E o que eu queria falar para vocês? Hoje, eu tava pensando, no tema que a gente ia fazer esse bate-papo hoje, eu queria um tema pra gente conversar que estivesse muito em linha, com o nosso momento atual, que é o inverno, que para algumas regiões veio com bastante força. E eu confesso que eu tô adorando, Aqui em Belo Horizonte, de manhã cedo fica bem friozinho e à noite, final da tarde e à noite fica friozinho. Para quem trabalha na rua, agora tá, embora o vento seja um pouco gelado, mas tá até agradável. E como uma aluna minha me disse ontem, falou: Geise, esse sol, ele tá lá, mas não tá esquentando não, e realmente é verdade. A semana passada eu tinha um amigo aqui que estava hospedado num hotel e ele falou assim, eu resolvi, aí no dia seguinte eu encontrei e ele falou assim, resolvi tomar uma sauna e um banho de piscina. Tomou a sauna, um tibum na piscina quando foi pro sol e tava sol, hein? E a semana passada eu acho que tava até fazendo mais de 24, mais que 25 graus. Ele falou, Geise, não dei conta. Dei um tibum na piscina e tive que sair porque o sol não esquentou. E realmente é verdade, o sol não tá esquentando e eu adoro. Mas eu sei que para algumas pessoas a situação tá um pouco delicada, Mas enfim. Nesse clima, eu sei que tem muitas mulheres que elas ficam elegantes no inverno. Mas às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de se vestir bem, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre algumas técnicas que podem nos ajudar. Isso mesmo. E a técnica que nós vamos falar hoje é sobre a sobreposição. Eu sou apaixonada por sobreposição, porque é incrível tudo que ele consegue fazer, trazer para o nosso look, e isso sem comprar nada novo, com o que a gente tem dentro do guarda-roupa, exatamente. Então assim, a sobreposição inteligente, ela é uma arte de se usar camadas e combinações de roupas de forma estratégica, de forma criativa, para transformar um look simples em uma produção cheia de estilo, com muita personalidade e, por que não, com intencionalidade. Isso mesmo. A sobreposição, ela é uma técnica usada em consultoria de imagem que valoriza a silhueta, comunica estilo pessoal, amplia as possibilidades do seu guarda-roupa, exatamente, sem precisar comprar nada novo. É isso que eu gosto. E aí eu vou falar como que a gente vai fazer isso, como que nós vamos trabalhar isso no decorrer da nossa live. Qualquer coisa que vocês, qualquer dúvida ou de repente não concordo, pode ir colocando aqui pra mim no chat. Eu gosto muito da participação de vocês e a gente vai fazer uma troca, que é um bate-papo, não tem nada de... É um canal, é o nosso canal, então eu fico muito feliz quando vocês interagem aqui também, tá? E quando eu falo de sobreposição, gente, isso nada tem a ver em empilhar roupas aleatoriamente, viu? Pelo amor de Deus! Não vai saindo colocando roupa em cima de roupa sem pensar, sem planejar isso e sem fazer com intencionalidade, isso mesmo. Eu vou falar muito de intencionalidade hoje aqui com vocês, porque eu já falei várias vezes que a nossa imagem comunica e tem uma comunicação mais forte até. A nossa imagem, a nossa comunicação corporal tem uma comunicação mais forte até que só a nossa fala. Então, assim, se essa imagem tem força, por que não fazer com intencionalidade? Se eu já paro para me vestir, para me arrumar todos os dias,
Por que que eu não vou fazer isso de uma forma estratégica? E isso não é só para... a minha imagem, ela não conversa só com o outro não, viu? Ela conversa primeiramente comigo, isso mesmo. Ontem eu estava atendendo uma aluna e a gente estava falando justamente isso. Ela é super estilosa, tem assim, roupas maravilhosas, se veste muito bem, mas só quando sai de casa. Quando tá em casa, ela falou, Geis, eu sei que eu preciso melhorar. Então, assim, e aquilo mexe com a autoestima dela, mexe com a produção dela, porque às vezes ela também trabalha home office. E outra, ela convive com outras pessoas, tem um marido, tem os filhos. Então, às vezes eu penso, você não merece estar bem vestida porque isso vai impactar na sua autoestima, vai impactar na sua produtividade. O seu marido, seus filhos, as pessoas que moram com você merecem isso também. Não só pessoas de fora do seu convívio, né, de casa, não só os seus colegas de trabalho, seus clientes, entendeu? Então a gente precisa ter uma atenção nisso daí, tá? Então sim, nesse friozinho também em casa, gente, arrumar com intenção, porque vocês vão ver, e eu falo, isso é um ciclo virtuoso. Cada dia um pouquinho a mais, vai acontecer no primeiro dia? Não. Cada dia um pouquinho mais, eu faço mais um pouco, e vocês vão vendo como que isso vai refletindo de forma positiva no dia a dia de vocês, tá? Então assim, nada de empilhar roupas de forma aleatória. Deixa eu tirar aqui. Nem de se esconder debaixo de camadas, tá? De achar que isso vai funcionar, se escondendo debaixo de camada, nada disso. Eu trouxe algumas inspirações aqui pra gente conversar e eu vou, peraí, deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Gente, aqui também que eu tô falando com vocês, nada tem a ver de seguir tendências, hein? Deixa eu... A sobreposição, ela te convida a sair do automático, isso mesmo, a você pensar mais nessas composições que você vai usar. E eu pensei nesse assunto, nesse tema pra gente tratar hoje, porque nada melhor que agora que a gente tá no inverno, né, pra poder trabalhar essa questão da sobreposição, que eu acho que é maravilhosa. E aí, às vezes eu escuto o seguinte: ah, Geis, aliás, até essa semana eu escutei, porque eu coloquei algum conteúdo sobre o inverno, algum não, né, eu venho colocando bastante conteúdo sobre o inverno, tendências, inspirações. E aí uma seguidora falou assim, mas eu moro num lugar tão quente, eu queria tanto poder usar alguma coisa assim. E aí eu dei uma sugestão pra ela nessa questão, no caso dela, que ela tá num lugar quente, mas sim, eu escuto muito isso. Mas aqui faz muito calor. E aí eu vou trazer a primeira inspiração pra vocês aqui. Sim, mesmo se você estiver numa região que é mais calor, não tá fazendo tanto frio assim, dá pra gente trabalhar a sobreposição. A sobreposição vai deixar o seu look muito mais interessante, deixa seu look muito mais elaborado. E nessa inspiração que eu trago pra vocês, olha que interessante que fica. Eu trago colete. Aqui, o que a gente pode fazer para regiões mais quentes? Coletes mais fluidos, kimonos também, porque isso não vai impactar no calor, não vai te dar mais calor. E ainda falando em coletes, olha como que é interessante quando a gente se atenta na hora das compras e consegue fazer uma compra realmente... Eu vou até tirar essa imagem para vocês me verem melhor. Quando a gente consegue fazer realmente uma compra estratégica, uma compra que eu penso no que vai acontecer, uma compra assim, sabe? Eu vou usar essa roupa em que ocasião, quantas vezes eu vou usar essa roupa, e eu queria mostrar esse colete, que é uma compra maravilhosa. Eu vou até colocar pra vocês perceberem, e eu sempre falo dele. Às vezes as pessoas falam assim, mas até colete
Colete esquenta demais. Olha que interessante esse colete, eu coloquei para vocês perceberem. Olha o tanto que ele é cavado aqui na lateral. E quando eu comprei esse colete, eu realmente comprei pensando no calor. Porque eu queria fazer uma sobreposição num dia que não tivesse tão frio assim. Ou na realidade eu pensei, mas é no dia de calor, calor mesmo. Que eu pudesse ter uma peça, que eu pudesse fazer uma sobreposição e aquilo não me esquentasse. Então, olha o tanto que esse colete é cavado. Eu já comprei pensando nesse período. E outra coisa que eu prestei muita atenção, e depois eu vou trazer uma live só para falar de tecidos com vocês também, sabe? Outra coisa que eu me atentei muito, a composição desse tecido. Ele é 92% e 8%, 92% de viscose e 8% de poliéster. Então, assim, como a quantidade de viscose é maior, a viscose ela ajuda, né, o corpo a respirar, tem um toque muito mais agradável. Vou até deixar aqui. Tem um toque muito mais agradável. Ela também tem um toque geladinho, né? Então isso vai ajudar a gente bastante. Aqui não faz muito frio. Então é um ponto muito importante pra gente se atentar, essa questão da composição do tecido. E sim, a gente erra, né? Eu comprei esse vestido já tem um bom tempo, ainda falando em questão da atenção que a gente precisa ter quando nós vamos às compras, mas hoje eu não quero falar de compras, né? Mais pra frente. Não precisa, sobreposição, a gente não precisa de compras. Mas deixa eu dar um exemplo pra vocês. Eu comprei esse vestido antes de fazer a consultoria de imagem. Eu comprei pela internet, achei lindo. Quando eu fui olhar o tecido, também não entendia muito. Se eles me falassem uma outra coisa, eu não ia entender tanto. Mas era, acho que tecido alfaiatado, né? Colocam assim, não fala da composição, principalmente quando tem poliéster na composição. Porque existe um preconceito muito grande com relação ao poliéster. E aí você coloca lá, se tem poliéster, então aí que a vendedora não quer falar que tem poliéster. É muito comum você encontrar tecido alfaiatado, aí eu linda e maravilhosa, e parecia assim um tecido tão fluido, sabe? Na internet, falei, nossa, é esse vestido que eu preciso. Comprei o vestido. Depois, eu vou ficar até em pé depois, deixa eu ficar agora pra mostrar pra vocês. É um vestido bonito, eu gosto dele, mas ele não tem toda a fluidez que mostrava na internet quando eu comprei, tá? E outra coisa que aconteceu com esse vestido, ele é 100% poliéster. Eu tô usando hoje e ele tem a manguinha aqui, a manga comprida, mas não há necessidade, então eu puxei um pouquinho. Gente, eu não consigo de forma alguma usar esse vestido se não for no inverno. E a minha sorte, eu dei uma ajustada nele e eu deixei guardado. Eu falei, não vou doar agora, eu vou dar mais um tempo. Agora, é um vestido que eu vou usar só no inverno, de tanto que ele esquenta. E aí depois eu vou puxar uma live só pra gente falar de tecidos. Eu vou buscar uns principais tecidos pra falar pra vocês, porque eu sei que existe um preconceito muito grande com relação ao poliéster, mas o poliéster, ele existe uma razão de si, por ele estar aí na indústria têxtil. Então ele veio para democratizar bastante a moda. E eu vou falar pra vocês, hoje existe poliéster e poliéster. Então tem poliéster que a produção do fio é tão ruim que aí às vezes as pessoas reclamam, né, de algumas características do poliéster, mas gente, isso tá muito a ver a questão da produção do poliéster. Então assim, tem poliéster hoje que a qualidade é tamanha que você tocando no tecido, você não consegue, você não tem certeza do tecido. Você precisa olhar a composição para certificar que ali tem poliéster, porque passa despercebido. Agora é lógico que tem poliéster que dá vários problemas e eu vou comentar com vocês isso numa outra live, senão eu me empolgo aqui e aí eu não consigo falar sobre o tema de hoje, que é sobreposição. Mas enfim, é um vestido que eu comprei e que eu vou conseguir usar somente no inverno, que ele esquenta demais e mesmo sendo vestido. Olha pra vocês verem a situação. Então assim, você tá num lugar quente, eu trouxe uma outra inspiração pra você aqui. Kimonos, isso mesmo, gente. E assim, quando eu penso em kimono, eu já penso no kimono de viscose, porque é tão comum, né, o kimono de viscose. E viscose, como eu falei pra vocês, né, traz uma fluidez, é um tecido que ajuda a gente na respiração, principalmente em regiões mais quentes. É um tecido, é uma blusa, é uma terceira peça que traz fluidez também. Então é maravilhoso. Eu vejo muito também kimono estampado, mas assim, gente, não necessariamente precisa ser de viscose, pode ser outro tipo de tecido. Eu vejo bastante também no jacquard, que fica lindo, que aí não precisa nem ter estampa, porque o próprio tecido já traz aquele trabalho maravilhoso, não é mesmo?
Mas também pode ser um kimono liso. Gente, isso não conversa com o meu estilo. Porque assim, eu penso em kimono, já penso num kimono que seja de viscose e que seja estampado. Mas não necessariamente precisa ser. Pode ser viscose, mas pode ser num tecido mais... num tecido inteiro liso, não precisa ser estampado. O interessante é que tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, vocês adaptem ao estilo de vocês. Exatamente, ao estilo. Então, mesmo sendo kimono, eu tenho um estilo um pouco mais clássico, eu vou conseguir adaptar isso ao meu estilo. Eu tenho um estilo mais criativo, não, eu tenho um estilo mais contemporâneo, eu tenho um estilo básico, enfim. Eu consigo, quando eu verificar essas peças, que eu consiga trazer isso o mais adaptado possível ao meu estilo, tá? Outra coisa que me falam muito também eu não tenho roupa suficiente para fazer sobreposição. E aí ontem eu tava conversando com uma turma de alunas e uma até, não, Geis, então eu quase não tenho terceira peça, eu fui comprar. E aí eu falei, ai, gente, vamos tomar cuidado com essa questão de compra, porque às vezes a gente acaba comprando desnecessariamente. A gente pode usar a criatividade. Então, deixa eu trazer uma inspiração para vocês aqui. A graça é justamente da gente conseguir reinventar com o que a gente já tem dentro do guarda-roupa. Isso mesmo, trazer o nosso guarda-roupa para jogo, olhar com carinho, e aí eu falo, por isso a importância da gente estar assim, movimentando esse guarda-roupa. Por exemplo, eu já tenho agendado aí uma data para fazer uma revisão no meu guarda-roupa, realmente arrumar, separar, ver o que vale a pena, que faz sentido continuar no meu guarda-roupa, ver o que não faz mais sentido, e aí até ver peças que acabam ficando esquecidas, porque elas não ficam tão próximas da nossa visão. E aí, enfim, começar a movimentar o guarda-roupa. E eu vou trazer uma inspiração para vocês aqui, ó, que é bem interessante, que é a camisa. Sim, e eu comecei com a camisa jeans. Então, se você tem a camisa, o que eu gosto da versatilidade da camisa é que você pode usá-la tanto como uma peça, como você também pode transformar essa peça numa terceira peça, usando ela aberta, usando amarradinha, ou fechando um pouco essa peça. Olha que interessante. E aí, isso daqui também é uma sugestão bem legal para regiões que não são tão frias, né? Essa possibilidade porque às vezes, mesmo as regiões que não são tão frias, a temperatura acabou diminuindo um pouco. E aí a terceira peça eu trouxe na camisa jeans, que é uma peça essencial. E eu também trouxe uma sugestão para vocês com uma camisa branca, que também é uma peça essencial. Então, e super versátil, gente, super versátil. Então, olha que interessante. Para regiões que não tiverem tão frias assim, que forem mais quentes, é uma possibilidade de sobreposição, deixa o seu look muito mais elaborado, né? E não vai esquentar tanto assim. Eu falo pra vocês que eu tô usando dessa possibilidade até aqui em BH, porque tem hora, a depender por exemplo, final de semana eu saí num horário que estava bem mais quente, mas não era o suficiente para colocar um casaco, não era o suficiente para sair sem casaco, nem o suficiente para colocar um casaco. E o que eu fiz? Uma terceira peça com camisa. Porque aquilo me aqueceu um pouquinho mais, mas não me deixou com calor. E olha que legal que fica, não é mesmo? E aí uma outra coisa que as pessoas me falam muito também, que eu escuto muito, tenho medo de parecer exagerada. E aí, o que eu queria falar pra vocês, gente? A sobreposição inteligente, ela é sutil, tá? E tem intencionalidade, isso mesmo. Você começa com camadas simples. E eu sempre falo, faça o teste em frente ao espelho. Vá testando possibilidades para vocês verem o quanto isso é interessante e como isso vai ajudando o nosso senso crítico de estética, vai ajudando a gente nessa questão de composição de novos looks. Também me falam muito o seguinte, meu estilo é básico e não combina comigo. Gente, a sobreposição, ela precisa respeitar o seu estilo, tá? Ela pode ser discreta, pode ser monocromática, pode ser minimalista. O importante é respeitar o seu estilo, para que você consiga ter segurança, não só porque você acha que é bonito, você vê numa influencer, você acha que é bonito, e aí você quer usar igual. Não, gente, isso precisa conversar com o seu estilo de vida, isso precisa conversar com o seu estilo, para que você consiga ter segurança e consiga sustentar o que você veste. Então, ninguém vai ultrapassar nenhuma barreira aqui, tá?
E aí, gente, eu escuto, uma coisa que eu escuto muito também, que é muito comum, isso é que eu escuto demais, que eu acho que é uma das coisas que eu mais escuto, que é eu não sei combinar peças. Gente, eu não consigo fazer diferente, eu não consigo combinar peças diferentes com o meu guarda-roupa. E aqui que eu queria falar pra vocês, tudo começa na observação. Isso mesmo. Então, combine texturas, brinque com proporções, com cores neutras. Mas, assim, é importantíssimo que você teste. Eu falo que o segredo é você ir pra frente do espelho e começar a testar. Isso você vai começar a trabalhar muito a sua criatividade, o seu senso de estética. Se você conseguir criar um look diferente que você goste, fotografe, crie um portfólio, isso mesmo, eu tenho um portfólio e isso me ajuda tanto, porque às vezes eu tô tão apressada para ir num evento e assim, parece que a adrenalina consome a cabeça da gente, que aí você fica nervosa, fica ansiosa, e aí quanto mais a gente tenta pensar na possibilidade de um look interessante para esse evento, menos a cabeça começa a pensar, não é? Parece que dá uma pane. E o meu portfólio ajuda demais. Nesses momentos eu recorro ao portfólio que fica no celular, vejo um look que eu gostei, que mais converse com aquela ocasião que eu vou. Gente, é maravilhoso, viu? Vocês vão ver como que é interessante e como que isso ajuda a gente, tá? Então, assim, a gente precisa ter atenção também com alguns pontos bem importantes, tá? Que é considerar o clima, para não sair exagerada demais, a depender do clima, com a questão das sobreposições. Outra coisa também, esconder completamente o corpo, perder o equilíbrio, não saber trabalhar com as proporções dos volumes, isso não vai valorizar a gente, tá? Outra coisa também, misturar cores e texturas sem harmonia. E aí, eu preciso fazer sobreposição, aí sai uma árvore de Natal, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Eu tô conversando com vocês, deixa eu tirar essa imagem aqui. Outra coisa também, criar looks que atrapalham a mobilidade. Eu vou colocando tanta camada aqui que de repente eu não consigo, eu tenho até dificuldade. Já passei por essa experiência. Hoje, gente, primeira coisa, a palavra de ordem pra mim é conforto. Se eu não estiver confortável, se alguma coisa estiver me incomodando, eu saio atrasada de casa, mas eu não saio. Eu modifico o look que eu coloquei, porque eu não consigo prestar mais atenção em outra coisa, eu não consigo passar segurança, eu não consigo nem falar o que eu preciso falar, entendeu? Então, olha só a importância. E aí, eu vou dar algumas orientações de sobreposições para vocês, tá? Então, o que eu vou trazer aqui? Deixa eu ver. Eu amo. E hoje quase que eu coloquei esse look, mas eu falei, não, deixa esse look para um outro dia. E aí eu falo pra vocês da gente começar a fazer a sobreposição com uma base neutra. Isso mesmo. Pode ser um jeans, pode ser uma blusa, pode ser um vestido reto, um macacão neutro. Mas assim, se você tem dificuldades, comece com uma base neutra. E eu comecei com essa inspiração porque eu adoro isso daqui, eu adoro fazer isso, sabe? Quando você tem um vestido mais essencial, um vestido que não tem tantos detalhes, a depender desse vestido, você consegue fazer sobreposições com camisas e blusas, tanto por cima quanto por baixo. E agora que tá mais fresquinho um pouco, eu acho linda essa sobreposição da camisa por baixo do vestido. Olha que interessante, o vestido é uma peça única, aí quando você começa a fazer sobreposições com ele, você acaba criando um outro look. Eu acho isso sensacional, tá? Então assim, pensa, gente, como eu posso transformar esse look em uma peça extra por cima ou por baixo? E aí, é muito legal tudo isso, quando a gente começa, olha como fica muito mais, o look dela fica mais interessante, fica um look pensado, às vezes você olha assim, fica tão perfeito, que parece até que essa camisa foi feita para estar usando junto com esse vestido, não é mesmo? Olha, e a camisa branca, uma peça versátil junto do vestido preto, uma outra peça versátil, adoro tudo isso, tá? Vou trazer uma outra inspiração para vocês aqui. Use
Bom, não era esse daqui agora que eu deveria colocar, mas é o seguinte. Use uma terceira peça para a gente valorizar a silhueta. Deixa eu tirar essa daqui e colocar a outra, peraí. Deixa eu colocar essa. Da gente usar a terceira peça para ela valorizar a silhueta. Daí pode ser colete, kimono, blazer, pode ser também as chamises, da gente abrir, usar a chamise aberta, né? Camisas por cima ou por baixo, como eu mostrei na inspiração passada. Suéter com camisa por baixo, que é a foto que eu tirei e eu já vou voltar. Casacos oversize. Enfim, gente, brinquem. A gente tem uma possibilidade imensa. E aí, quando eu falo de camadas, não necessariamente pode ser camada sobre camada. E o que eu quero falar para vocês aqui? A terceira peça, ela, além de valorizar a silhueta, outra coisa, se você quer disfarçar o abdômen ali, o estômago alto, por exemplo, peças abertas na frente, uma terceira peça dessa forma como a modelo usa, é maravilhoso. Por quê? Ela cria, se ela fizer contraste com a peça de baixo, como aí faz, ela cria duas linhas na vertical. O que acontece? Duas linhas na vertical causa uma ilusão ótica de alongamento visual. E tudo que eu alongo tende a estreitar. Olha que interessante isso. Então sim, a terceira peça pode me ajudar nisso daí. Se eu quero às vezes disfarçar. Aqui a modelo tá com uma roupa preta por baixo, mas não necessariamente precisa ser o preto, tá? Então além de deixar um look estiloso, um look elegante, eu ainda consigo disfarçar algumas coisas, não dá evidência para algumas coisas que eu não queira, como o estômago alto. Isso é bem legal. Agora uma outra coisa que eu acho interessante também, voltando àquela outra imagem. É uma pena que esse look acabou cortando a parte aqui, a forma que eu coloquei acabou cortando a parte de cima. Mas a parte de cima, ela coloca a gola da camisa pro lado de fora também. Você vê que ela pega a manga da camisa e dobra por cima do suéter. E ela deixa a parte de baixo da camisa aparecendo. É uma pena, eu não percebi que ia acontecer isso aqui quando eu compartilhasse a imagem com vocês. Mas olha que interessante que fica. Poderia estar tudo escondido por baixo do suéter? Poderia, mas o look não ficaria tão estiloso como tá aqui. É uma pena, cortou a foto. Quando eu deixo transparecer sobreposições. Eu adoro fazer isso com suéter e camisa branca. Eu tenho um suéter vermelho e uma camisa branca. Adoro, fica tão estiloso, fica tão interessante o look. É muito legal tudo isso. E aí eu vou trazer uma outra inspiração que eu acho bem interessante quando a gente fala de brincar com sobreposições. Que é da gente brincar com texturas, isso mesmo. É da gente usar tricô, couro, seda, misturar essas texturas, porque elas deixam o nosso look muito mais rico. Nas sobreposições com texturas diferentes vai ficar muito mais interessante, muito mais rico esse look, sem contar que ele vai conseguir te deixar muito mais quentinha também. Então é muito interessante. Bora brincar, bora colocar a nossa criatividade, trabalhar a nossa criatividade, não é mesmo? E deixa eu trazer uma outra inspiração para vocês. Olha quando eu falo da gente trabalhar com mais de uma sobreposição. Aqui ela tem um sobretudo, tem um suéter, tem uma camisa. Poderia estar tudo escondidinho aí, tudo não, né? Quase tudo escondido, poderia. Mas fica muito mais interessante esse look quando aparece essas camadas. Além de eu ficar muito mais quentinha para esses dias, e isso daqui cabe mais para lugares que realmente estão fazendo frio, né? Além de eu ficar muito mais quentinha, né, nesses dias de inverno, o meu look fica muito mais estiloso, né? E olha que legal, como ela usa tudo até, não sei se vocês conseguem observar, mas como ela usa tudo aqui até fechado ao pescoço, ela coloca um colar alongado aqui, com um pingente. Esse colar alongado, ele dá o mesmo efeito do decote em V, que dá, olha, o que eu gosto de falar pra vocês antes de terminar essa explicação. Pensem que tudo aqui das nossas roupas acaba trabalhando ilusão de ótica, é isso mesmo. Então,
Às vezes eu tô gordinha e não quero que pareça tanto essa questão, eu consigo trabalhar isso na imagem. Às vezes eu não estou nas minhas roupas, às vezes eu não estou gordinha, mas a depender da forma que eu coloco a composição das minhas roupas, fica parecendo que eu tô até acima, maior do que o que eu realmente sou. Então olha que legal quando a gente consegue trabalhar tudo isso a nosso favor. E isso não é só para peso, tá? Isso é para uma série, é para silhueta, para proporção, para harmonia, enfim, tudo isso me ajuda. Então, voltando ao colar alongado, ela tá usando tudo isso, as roupas até o pescoço. Quando ela joga um colar alongado por cima do look dela, isso trabalha igual o decote em V, que dá uma sensação de alongamento. E como eu falei pra vocês, tudo que eu alongo tende a estreitar. Então, assim, tende a dar uma reduzida. E olha como o colar é um conjunto perfeito aí. E não é só um elemento, gente. É muito legal quando a gente conhece todos os elementos e começa a trabalhar isso tudo a nosso favor. Não é mesmo? Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma inspiração pra vocês. Não. Deixa eu parar aqui. Bom, eu gosto, todas as lives que eu venho falar com vocês, eu gosto de trazer algum exercício para vocês colocarem a mão na massa mesmo. Eu gosto de trazer alguma coisa pra gente colocar a mão na massa. E qual é a minha proposta hoje? Que vocês, quando vocês tiverem um tempinho, peguem uma roupa que vocês usam no dia a dia, mas é para propor, a minha proposta aqui é que vocês montem um look diferente do que o que vocês usam no dia a dia, tá? Não é para fazer nada, é para ser diferente. Então, é pra gente pensar numa composição diferente. Seja com kimono, aí você escolhe a peça, seja com uma camisa, ou de repente um echarpe, um cachecol, enfim. E vai para frente do espelho. Monta essa composição. Se você puder tirar a foto, é melhor ainda, porque quando eu olho o meu look do espelho e quando eu olho o meu look de uma foto, eu vejo eu tenho uma visão diferente. E às vezes eu consigo analisar melhor a composição de look ali que eu tô montando, o que eu tô fazendo, entendeu? E aí anota o que vocês acharam. E aí qual é a minha proposta? Não é pra você ir pra frente do espelho e fazer um look que você já faz normalmente. Não, muito pelo contrário. É pra você trabalhar a criatividade, trabalhar o seu senso de estética para começar a multiplicar o seu guarda-roupa, usar roupas de formas diferentes e aí fazer uma proposta aí de camadas. E depois, se você quiser compartilhar comigo, mandar foto, enfim, eu vou adorar acompanhar essa sua evolução. Eu gosto muito, assim, tem muita gente que me chama no direct para tirar dúvida, enfim, para tirar ou uma consultoria, alguma coisa assim. Eu vou adorar ajudar vocês nesse ponto, tá? Então, assim, eu espero que tenha sido proveitoso, né? Que tenha acendido ideias a live de hoje. E me conta aqui nos comentários qual peça que você o que você tá pensando já em montar aí para você trabalhar o seu armário aí com sobreposições, o que você já tá pensando em montar. Compartilha aqui comigo que eu vou adorar e eu já vou falar para vocês. A minha próxima sobreposição vai ser de vestido com camisa. E vai ser a camisa por baixo, não por cima. E eu vou compartilhar com vocês aqui nos stories essa sobreposição. Eu adoro, eu gosto de fazia muito da camisa por cima e eu adoro fazer a camisa por baixo. Então eu vou ver aqui como que vai estar essa questão da temperatura para ver o horário que eu vou poder usar, porque eu sou uma pessoa muito friorenta, preciso de mais casacos. Então, um dia que eu conseguir aqui, nos próximos dias, que eu conseguir fazer essa sobreposição, eu vou fazer e vou mandar pra vocês e vocês vão ver como que fica interessante. E vou falar uma coisa, eu tinha esse vestido há muito tempo, eu tinha essa camisa que eu tô pensando fazer a sobreposição por muito tempo também, e nunca usei da forma que eu vou usar e vou mostrar pra vocês aqui, que eu acho que ficou super estiloso, que eu adoro. Se deixar, quero usar só ela. Gente, é sobre isso. Eu desejo um dia maravilhoso para vocês. Espero que essa live possa ajudar vocês a elaborar mais esses looks aí no dia de inverno. Não simplesmente jogar uma roupa por cima da outra de forma aleatória, não. Fazer de forma intencional. Isso comunica muito da sua personalidade. Isso vai comunicar do seu estilo. Então eu espero que isso possa ajudar vocês nesses próximos dias de forma estilosa e também a esquentar de forma funcional. Que esquente mais os dias de vocês. E até a próxima live, que vai ser na próxima terça-feira.
E antes de encerrar, eu quero falar para vocês, e vou até abrir uma caixinha. Sugestões de live. O que vocês querem conversar comigo aqui? Então vamos trocar ideia. Se vocês querem algum tema específico, vou abrir uma caixinha lá para vocês nos stories, para vocês compartilharem também, ou se vocês querem algum tema específico, para eu poder falar um pouco mais aqui com vocês, tá bom? Um ótimo dia para todas e até a próxima.